estudantes, tudo bem? Estamos aqui com vocês para mais uma aula de Famílias e Direitos Humanos. Eu sou a professora Francine e hoje vamos conversar sobre um assunto muito especial. Vamos lá? E para iniciar a nossa aula de hoje, vamos acompanhar a leitura de um poema. Árvores do Brasil. Cada poema no seu galho. Vamos lá para a nossa leitura, então? Árvores do Brasil. Cada poema no seu galho, de Lalau e Laura Beatriz. Ipê roxo. O ipê foi para a cidade. O caburé ficou com saudade. O ipê enfeitou a avenida. O caburé desanimou na vida. O ipê vive na rua. O caburé chora para a lua. O ipê vai voltar. O caburé vai se alegrar. O ipê crê. O caburé tem fé. O caburé, gente, é essa pequena coruja aqui, ó, que é uma das menores corujas do Brasil, do tamanho de um pardal. Mas ela é bastante agressiva, chega a abater presas maiores do que ela. E ela vive em todo o Brasil. E aqui no nosso poema, ela está sentadinha lá em cima no galho do ipê roxo. Gostaram do nosso poema? Vamos para a nossa aula de hoje? O nosso poema trouxe para nós sobre o ipê roxo. Vou mostrar para vocês aí na tela a imagem do ipê roxo e o ipê amarelo, que enfeitam a nossa cidade de Curitiba. Tenho certeza que vocês já viram eles por aí pelas ruas, não é mesmo? As árvores, elas são muito importantes para a biodiversidade. Elas atuam em muitas situações que nós vamos ver durante a aula de hoje. Mas, além da importância das árvores, existe uma situação que é um pouco preocupante, que é a questão da poluição no ar. Assim como a professora falou para vocês do ipê, todas as árvores são muito importantes, porque elas colaboram com o ar. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o ar, esse recurso tão importante que a natureza nos oferece e que nós temos que ajudar também a preservar. Então, vamos fazer uma experiência para conversar um pouco mais sobre a questão da poluição do ar? Vamos lá? Então, pessoal, aqui a professora trouxe para vocês um material, porque o ar está em todo lugar o tempo todo. Só que o ar a gente não consegue ver, né? Então a professora trouxe para vocês aqui uma jarra com um pouco de água e trouxe um líquido para despejar nessa água para que a gente possa ver a poluição do ar. Como eu mostrei para vocês nos slides, a poluição ela ocorre de diversas formas. Mas aqueles 3 fatores que eu trouxe para vocês, a questão do número excessivo de automóveis nas ruas, a questão das queimadas, a questão da poluição das fábricas e indústrias, são fatores que poluem de uma forma muito grande o nosso ar, né? Mas no nosso dia a dia a gente não consegue ver essa poluição, mas ela está sim presente no ar. Então, com esse material aqui, nós vamos conseguir visualizar um pouquinho desta poluição, ok? Vamos ver mais de pertinho, então, como que vai funcionar? Então, pessoal, nós vamos fazer aqui mais de pertinho a nossa experiência para vocês poderem visualizar melhor essa questão do ar. Eu vou despejar esse líquido dentro da água e vocês vão conseguir visualizar a poluição, como se fosse, né, a poluição acontecendo aí no nosso dia a dia no ar. Olhem lá, presta atenção. Então, imaginem que a água é o nosso ar e agora eu vou derramar esse líquido que representará a poluição. Olha o efeito. Esse é o efeito da poluição no ar, que nós não vemos, mas está em todo lugar. Olha só. É preocupante, não é mesmo? E além da questão de nos preocupar
o ar poluído, ele afeta muito as condições de vida do planeta e do próprio ser humano com questões de saúde. Mas e somente o ar pode ser poluído? Vamos conversar um pouquinho sobre o que a gente acabou de fazer. Essa experiência nos fala sobre o ar, sobre a poluição desse recurso e como isso pode chegar até nós. Mas existem outros tipos de poluição, né? Poluição da água, poluição do solo. Vamos assistir a um vídeo, então, que fala um pouco sobre isso? Amiga, quanto tempo que eu não te ver? Minha filtração. Ele não tá bom. Até 2030, temos que aumentar a conscientização em relação às mudanças climáticas. Precisamos nos adaptar e reduzir os impactos com planejamento e capacidade para lidar com as emergências. Inovação! Salvem todos! Não! A cidade precisa ser avisada! As catástrofes podem ter uma origem natural ou podem ser causadas pelo ser humano. As fábricas, o lixo, a poluição, os carros e o desmatamento podem provocar as mudanças climáticas. Trocar carros por bicicletas, usar transporte coletivo e evitar o desmatamento são algumas das ações que podem tornar o nosso planeta mais sustentável. Agora vai! Além de cuidar da natureza, precisamos salvar vidas e até 2030 teremos um trabalhão para que todas as mudanças tenham o menor impacto possível. Então todo mundo salvo, que bom. Ainda bem. Vamos refletir. Como as mudanças climáticas estão afetando a sua região? O que podemos fazer? E voltando agora do vídeo do que acabamos de assistir, pensando na responsabilidade ambiental, eu vou contar algo para vocês muito especial sobre a cidade de Curitiba. Curitiba é considerada a capital que possui a melhor qualidade de ar no país. Para manter a qualidade no ar, a Prefeitura de Curitiba tem investido em ações educativas e de preservação. A arborização, ou seja, o plantio de árvores, é um exemplo de políticas públicas que vem dando resultado. Olha lá na tela. Eu tenho certeza que vocês já viram essas árvores por aí espalhadas pela cidade, né? Aí no bairro de vocês, quando vocês estavam indo para a escola, voltando. Tem muita árvore na cidade de Curitiba. Curitiba atualmente possui cerca de 300 mil árvores nas ruas. É muita árvore, né? E isso ajuda muito a cidade a ficar protegida dos raios ultravioletas do sol, que são aqueles raios solares mais agressivos, não é? E ajuda também na qualidade do ar. E compõe, além de tudo isso, compõe a paisagem da cidade com o verde e as cores, deixando a nossa cidade ainda mais bonita. E a cidade sustentável visa preparar a cidade toda para gerações futuras, com ações que visam a responsabilidade ambiental, a economia sustentável e a vitalidade cultural. Olha aí na telinha. E Curitiba é uma cidade sustentável. Pensando nisso, pessoal, vamos conhecer um pouco então a importância das árvores? Observem as imagens que vão aparecer aí na tela. As árvores então atuam como filtro natural, absorvem o gás carbônico e liberam o gás oxigênio. Reduzem a poluição sonora. Melhoram a qualidade de vida. Diminuem a temperatura. Absorvem a água da chuva. Preservam a biodiversidade. E produzem sombra. Com certeza vocês já se deleitaram aí na sombra de uma bela árvore, não é mesmo?
Não é gostoso? E Curitiba tem muita árvore para a gente poder fazer isso. E é muito bom a gente descobrir mais esse aspecto sobre a nossa cidade, né? Então, essa é uma característica especial da nossa cidade de Curitiba, pois além de colaborar muito com a qualidade do ar, ela traz a qualidade de vida para todos os cidadãos dessa cidade sustentável. Olhem uma informação que vai aparecer aí na tela para vocês. A cidade de Curitiba possui 16 parques, 14 bosques e mais de 1.000 espaços verdes urbanos e muitas árvores plantadas em vias e estradas. A nossa cidade é muito verde, não é mesmo? Agora vamos observar algumas imagens e refletir juntos a respeito do que aparece em cada uma delas. Vamos lá? O que vocês estão vendo aí nessa imagem? Na primeira imagem nós temos uma pessoa empurrando uma lata de lixo na água. Na imagem ao lado, nós temos 2 meninos que estavam jogando bola, estão no meio de uma poluição, né? Eles estão tossindo, algo está incomodando eles ali. Então, olha lá. São situações que representam a poluição. E nessa imagem, nós temos crianças brincando num parque, um parque verde com bastante espaço, e temos crianças atravessando ali uma rua com muitos carros ao lado, eles estão atravessando na faixa bem certinho, mas a poluição está ali também, né? Então, olha lá. As crianças brincando no parque, num lugar verde, bacana, sem poluição. E ali ao lado a imagem das crianças atravessando a rua em um espaço que está bem poluído. E nessa outra tela, nós temos atitudes bacanas referentes a essa situação. Pessoas adotando hábitos saudáveis, trocando o carro pela bicicleta. Pessoas realizando o plantio de novas mudas, né? De novas árvores. Isso é muito importante. E aqui nessa tela, nós temos a imagem de um rio e a imagem de uma pessoa em meio à natureza. Ambas situações muito bacanas. E então, pessoal, eu tenho certeza que vocês já presenciaram muitas situações dessa aí perto da casa de vocês, né? Como nós falamos até aqui, a nossa cidade tem muito verde, tem muito espaço bacana, né? Mas também ainda tem muita poluição espalhada por todo lugar. Nós ainda temos muita poluição do ar, por mais que nós tenhamos muitas árvores plantadas em vários locais da cidade, mas nós ainda temos muita poluição do ar, muita poluição nas águas, muitos carros nas ruas, né? Então, são muitas ações ainda, ações das indústrias, das fábricas, que poluem diretamente os nossos recursos, não só o ar, mas a água, o solo, que são recursos muito importantes para as condições climáticas, não é mesmo? Para evitar situações climáticas que muitas vezes trazem situações preocupantes, como alagamentos, não é? Como chuvas que vêm em grande volume. Então, tudo isso, de uma forma ou de outra, interfere na natureza. Isso tudo são coisas para a gente pensar. Então, situações como, de repente, se houver a possibilidade, trocar o carro pela bicicleta, né? Ir na panificadora de a pé, não precisar usar o carro para ir à panificadora, para ir ao mercado, se for pertinho de casa. Evitar ali o desperdício de água, de luz. Evitar o consumo desenfreado de alimentos, de materiais que não são necessários. Todas essas são ações que favorecem a natureza, que favorecem a sustentabilidade, né? E que fazem do nosso espaço um lugar melhor. Então vamos lá, né? Cada um de nós fazendo a sua parte.
E para fazer a nossa parte hoje, eu vou fazer aqui uma atividade com vocês. Vou preparar aqui e já voltamos. Eu trouxe aqui para vocês uma sugestão para um plantio, para a gente começar por aqui, começar por nós mesmos a mudar essa realidade, a ser parte da mudança de tudo isso. Então, para isso, eu trouxe um material que nós vamos reaproveitar. Então, é o fundo de uma garrafa PET que nós vamos estar reaproveitando, né? Então, assim, a gente já diminui o consumo e descarte de lixo. Eu peguei uma terra lá no meu jardim mesmo e trouxe aqui para a gente plantar. E nesta terra, nós vamos plantar sementes. Essas sementes aqui são sementes de laranja, do consumo lá da minha casa. Então, tudo isso eu estou reaproveitando. Eu reaproveitei o pote em que nós vamos plantar, a terra eu peguei do jardim e a semente eu peguei da laranja que foi consumida lá na minha casa. Vamos lá, então? Para começar, nós vamos colocar uma boa quantidade de terra no pote. Então, vamos colocar aqui uma quantidade bem significativa, tá? Você pode, se você quiser fazer essa atividade também, você pode estar pegando um pouquinho de terra aí no quintal da sua casa, para poder estar realizando essa sugestão de atividade. Isso daqui, pessoal, é um primeiro passo para a gente fazer a diferença também. Além de toda aquela situação que a professora tinha comentado com vocês, na redução de consumo, na questão de economia de energia, de água, a possibilidade de trocar o uso do carro pela bicicleta. Além de tudo isso, isso aqui também é uma situação que a gente pode estar fazendo. Então, a terra lá no potinho, nós vamos fazer um buraquinho bem aqui no meio e nós vamos colocar aqui a semente. Aqui eu tenho umas 7 sementes. Se você plantar 2, se você plantar 3, não tem problema. O que acontece é que quanto mais sementes você coloca na terra, mais a possibilidade da muda da semente germinar e vir a muda dar certo, né? Então, eu vou colocar aqui, vou fechar. Outra situação também que a gente pode aproveitar é a própria água da chuva, né? A gente pode deixar lá num cantinho no quintal, quando chover vai estar regando. Claro que se demorar muitos dias para chover, você pode estar regando também, mas a gente pode estar reaproveitando a água da chuva. Lembrem de regar mais ou menos de uma vez por semana. Uma vez por semana vocês podem estar regando, porque a planta vai precisar de água para poder, a semente vai precisar de água para poder germinar. Aqui a professora trouxe algumas mudas. Então aqui, neste caso aqui, nós temos a semente. Então colocamos a semente na terra. Essa semente vai levar alguns dias recebendo as condições adequadas, né, as condições de receber um solzinho, de receber água. Depois que ela receber essas condições adequadas, ela vai germinar. Quando ela germina, ela leva mais alguns dias e então ela se transforma em uma muda, como essa daqui. Essa muda é a mesma semente que eu coloquei aqui. Aqui eu coloquei semente de laranja e essa daqui é uma muda já de laranja. Depois de alguns dias recebendo as condições adequadas, ela se tornou uma mudinha. Depois desse processo aqui de muda, a gente pode esperar um pouquinho mais para ela ficar um pouco mais forte, um pouco maior e colocá-la diretamente no solo, diretamente na terra, para que ela evolua e cresça forte, um novo pé de laranja. Gostaram? Vou deixar essa sugestão para vocês e espero que vocês reaproveitem os materiais, reaproveitem as sementes aí do que vocês consomem em casa e vamos fazer a nossa parte, não é mesmo? Então, pessoal, aqui com essa mudinha que nós plantamos, esse pé de laranja aqui, ele vai ser um pé de laranja grande, ele vai ser uma laranjeira.
né, que é o nome do pé de laranja. Ele vai ser uma árvore grande. Então, ele não pode ficar aqui nesse pote por muito tempo. Ele precisa, como eu falei para vocês, ele precisa de um espaço maior na terra. Pensando nisso também, se você não tem a terra aí onde você mora, não tem um quintal aí onde você mora, não tem problema. Se você consumir alguma fruta ou algo que tenha semente, você pode guardar essa semente e quando você passar em algum lugar, você planta essa sementinha no lugar que você passar, no parque, na praça, e assim você também vai estar contribuindo, certo? Eu trouxe aqui para vocês também um poema daquele livro que a gente leu lá no comecinho da aula, Árvores do Brasil. E esse poema aqui que eu vou trazer para vocês agora é de uma árvore que nós temos em grande número aqui na nossa cidade. É a araucária. Vocês conhecem a araucária? Vou ler o poema aqui para vocês. Então, lembrando lá que o nosso livro é Árvores do Brasil, cada poema no seu galho, de Lalau e Laura Beatriz. Vamos para o poema da araucária. Araucária. Toda araucária tem o direito de ser acariciada pelos ventos frios do sul. É também a ela assegurada a companhia solidária da gralha azul. Entre abril e maio amadurecem os pinhões e assim será feita a divisão da colheita. Para as festas juninas, milhares, para os bichos, milhões. Por ser altiva, elegante e de graça extraordinária, pode enfeitar horizontes, praças, quadros, montanhas, onde sua beleza for necessária. Aqui nesse galho de araucária nós temos uma gralha azul. Ave passeriforme da família dos corvídeos. Durante o outono, quando as araucárias frutificam, as gralhas estocam pinhões no solo. Isso ajuda muito no nascimento de outras árvores. Então, a gralha azul tem um papel importante também. Ela ajuda aí no nascimento de novas araucárias. A araucária é uma árvore, como eu falei para vocês, muito presente aqui na nossa cidade. Ela está espalhada em vários lugares, em vários bairros da nossa cidade. A araucária, ela tem um papel fundamental também, assim como as outras árvores que a gente viu até aqui. Então, olhem lá na tela, pessoal, a imagem de uma araucária. A araucária, assim como a gralha azul que nós vimos no poema, são símbolos do nosso estado. Por isso por isso a araucária está tão presente por aqui. Ela é considerada um símbolo no nosso estado. E além disso, quem conhece essa semente que está aí do lado da árvore de araucária? É um pinhão. O pinhão é a semente da araucária. O pinhão é uma semente comestível que nós podemos comer, que nós podemos fazer pratos, né, com o pinhão, além de ser uma semente muito gostosa, né, de saborear. Então, vou mostrar aqui para vocês agora. Mas essa tela, a professora trouxe para vocês também, uma comida típica do inverno brasileiro, arroz com pinhão. Olha que delícia, arroz com pinhão, uma sugestão aí de um prato. E para mostrar aqui para vocês, eu trouxe o pinhão. Olha só, a semente do pinhão. Todos vocês conhecem, né? E o pinhão, vocês sabiam que por ser uma semente, além da gente poder comer, né? Saborear essa semente gostosa, que é o pinhão, a gente pode plantar também, fazendo assim uma nova muda da árvore da araucária. Se vocês quiserem plantar,
Vou deixar como sugestão também, reaproveitem os materiais, como no plantio da semente de laranja, e coloquem o pinhão nesse formato, assim como a professora está colocando, nessa direção na terra. Ou vocês podem colocar ele deitadinho também. Coloca a terra, coloca o pinhão deitadinho e cobre com terra. Lembrando que, assim como no plantio da semente de laranja, nós precisamos regar também, porque ele também é uma semente e que precisa germinar. Precisa receber as condições para poder germinar. Certo? E venham aqui com a prof agora. Essa daqui é a nossa ODS 13. A ODS 13 fala sobre a ação contra a mudança global do clima. Lembrando de tudo que nós conversamos hoje aqui, sobre as situações, né, que nós podemos vivenciar e ver aqui na nossa cidade de Curitiba, as belas árvores, as belas paisagens, né, que nós falamos tanto dessa questão, mas também a questão da poluição, que ainda é algo muito grande aqui na nossa cidade e em muitos lugares do mundo, não é mesmo? Então, pensando nisso, esse objetivo aqui do desenvolvimento sustentável, ele vem nessa direção. Ele vem trazer para a gente esse pensamento, que nós temos que ter ações contra a mudança global do clima. Ou seja, nós temos que ter ações, nós temos que nos colocar para fazer algo para mudar e ajudar a questão do clima, a questão da natureza. Temos que ser pessoas participantes na questão da sustentabilidade, com atitudes sustentáveis, certo? Então, vamos fazer aí a nossa parte, vamos cada um ajudar a mudar o mundo, a deixar o mundo um lugar melhor para a gente viver, certo? Conto com vocês. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Para quem gosta e quer conhecer a história da civilização do Antigo Egito, Curitiba é o lugar. No bairro do Bacaxiri, a Ordem Rosa Cruz mantém um complexo que, além dos edifícios imponentes, conta com o Museu Egípcio, formado por objetos relacionados ao Antigo Egito, possuindo peças que contam a história dos faraós, da religião e do cotidiano daquela civilização. O Museu Egípcio, ele tem, na verdade, um museu de réplicas e que trouxe hoje para a população de Curitiba, a cada 2 anos, na verdade, uma exposição com um determinado assunto sobre o Egito Antigo. As pessoas tendem a pensar que o Egito Antigo eram somente aquelas grandes construções, mas nós esquecemos que foi uma civilização muito grande e que perdurou por cerca de 5.300 anos. E o passeio já começa pelo lado de fora, onde a própria arquitetura dos edifícios já nos remetem ao Antigo Egito. E você pode passear, inclusive, nesta alameda aqui, cercada de esfinges. As réplicas dos objetos relacionados ao Antigo Egito, cujos originais são conservados no acervo de diversos museus europeus, egípcios e norte-americanos, são fiéis. Esses objetos relacionam-se a muitos aspectos da vida daquele povo, assim como sua organização social, sua religião e sua política. Mas a peça mais importante do Museu Egípcio é a múmia original de uma dama egípcia chamada Thotmea, que possui cerca de 2.600 anos. Ela está na coleção do museu desde 1995. A parte final da exposição é a múmia Thotmea. E o incrível é que a múmia Thotmea ela tem o sarcófago, que é uma réplica também, é uma cópia, né? E aí nós temos ali também a tumba dela, que é uma cópia também baseada na época das tumbas da época dela, né? O Museu Egípcio e Rosa Cruz fica na rua Nicarágua 2641, no Bacaxiri.